Muito boa noite, seja bem-vindo ao 30 Semana de Férias, esse tempo tão abençoado que nós temos para poder falar um pouco das nossas áreas de dependências aí. E nós estamos aqui partindo para a mensagem de número 6, e o tema é muito legal. Eu estou aqui com dois convidados, dois irmãos amados aqui, vou pedir para eles se apresentarem. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo na orfandade, rejeição e ira. Meu nome é Edmilson. Oi, Edmilson. Oi, Edmilson. Pode se apresentar, querido irmão, por favor. Sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a ira. Meu nome é Reginaldo. Oi, Reginaldo. Oi, Reginaldo. Sou uma filha amada de Deus, vencendo nas áreas da orfandade, da rejeição, da ira, da compulsão e algumas outras coisinhas mais. Meu nome é Nádia. Oi, Nádia. Muito bem. Então a mensagem de número 6, vencendo a ira. Em Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao 20, diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira é uma emoção que todo ser humano experimenta em situações de insegurança ou medo. Esse sentimento pode aflorar, levando a pessoa a reagir impulsiva ou agressivamente. Antes de aprender a lutar e celebrar a vitória sobre a ira, vamos entender melhor o que é a ira e quando ela se torna uma maldição em nossas vidas. Vale lembrar que a ira é um desdobramento das áreas de compensação. Uma pessoa viciada, se contrariada, certamente ficará irada. Um codependente também, um religioso igualmente, e assim por diante. No meu caso, eu também venço a codependência impositiva, e uma coisa está diretamente ligada à outra, né? A ira, então, era algo que eu costumava deixar, né, dar vazão com muita frequência. Bom, mas o que é a ira, então? A ira é a raiva contra alguém, né? Significa ter cólera ou raiva contra alguém, e é um sentimento de indignação e de desejo de vingança. O dicionário Webster define a ira como uma emoção excessiva, uma paixão despertada por um sentimento de injustiça ou erro, e biblicamente esse termo tem a sua raiz na palavra hebraica cara. Se lê dessa forma, cara, e significa abrilhar ou aquecer, arder de raiva, de zelo, de ciúme, ser desagradado, ser incendiado. A Bíblia nos ensina que esse desejo ardente não é maligno ou pecaminoso. E em Salmos 4,4 diz assim: Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O grande problema da ira, que já diz aqui que a ira não é pecado, é quando a ira ela é de alguma forma internalizada, ou nós damos vazão simplesmente para que os impulsos que ela proporciona se manifestem, porque aí a gente pode chegar ao pecado, né? Muita gente, inclusive dentro da igreja, usa aquela desculpa, né? Pega aquela passagem onde Jesus ele entra no templo e está sendo vendido ali algumas mercadorias, né, dentro do templo, e ele chega e chicoteia as mercadorias, né, diga-se de passagem. Alguns falam, não, ele chicoteou tudo que estava na frente. Não, ele chicoteou as mercadorias, ele derrubou as mesas, numa manifestação de ira santa, porque ali não era o lugar de comércio, né? Essa passagem onde conta, essa parte está em Mateus 21, de 12 a 13. Também tem um exemplo de Absalão e Aminon, que eram dois filhos de Davi. O Absalão aí, ele se revolta contra esse Aminon, que era mais velho, e em algum momento Aminon ele violenta a irmã deles por parte de pai, e Absalão internaliza aquele sentimento durante um longo tempo de ira. Ele não estava errado, ele estava certo. O problema é que, se você ler um pouco mais para frente nessa passagem, Absalão chega então a planejar e a executar o assassinato do próprio irmão. Então a ira, se não tratada, se não devidamente tratada, ela pode nos levar ao pecado, né? O arcebispo de Constantinopla, João Crisóstomo, disse assim uma vez: aquele que não fica irado quando é preciso, peca. Quando nossa ira é santa, precisamos confrontar em amor e cheios do Espírito Santo de Deus as pessoas que nos feriram, como está em Mateus 18,15. Se o irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. A palavra-chave que controla a ira é o perdão. Entenda o perdão e a libertação de Deus. Estenda o perdão e a libertação de Deus às pessoas. E aí eu queria botar meus convidados aqui para interagir um pouco com a gente.
e perguntar, né? A gente que vence a ira sabe como é. Não é fácil. Você tem um mau hábito de se irar quando é contrariado? Vou perguntar primeiro para o meu querido Reginaldo aqui. Como é que é a sua reação, Reginaldo? Como você reage quando é contrariado? Eu costumava, né? Hoje até me iro quando sou contrariado, mas não manifesta, né? Eu creio que nesse momento, quando minha esposa estiver assistindo, né? Eu sei que ela vai dar uma risada, porque ela sempre fez essa colocação para mim, né? Você não gosta de ser contrariado. Daí eu falar para ela assim, sempre falei, né? Eu não gosto quando você me fala isso. Aí aflora a minha ira, porque eu não entendo isso, né? Mas, na verdade, eu não tinha saído da negação, né? Estava sempre relutando com isso, né? E ela, que estava de fora, ela sempre percebeu isso em mim, né? E foi através de vir aqui inicialmente para o CR, né, em 2014, que um acompanhando o outro, um querendo que o outro se curasse, né? Na verdade, eu achava que ela tinha que ter cura e ela achava que eu tinha que ter cura, e viemos os dois. E iniciamos esse processo, né? Hoje, né, estamos bem avançados, né, nesse processo de cura. Eu, principalmente na ira, né? Não que eu não me ire, né? Mas eu recebo sempre a direção de Deus. Irai-vos, mas não pequeis. Interessante que a pessoa que interage com a gente, né, que vence a ira e que já teve problemas profundos nessa área, ela costuma acertar palavras que disparam, né, que parece que aperta o botão de onde está aí, né? A esposa falava como é. Era o gatilho mesmo. Apertava o gatilho, mais ou menos um gatilho, né? Apertou, disparava a ira ali. Disparava, não tinha como conter. Aflorava. E você, Nádia, como é que era aí? Quando você era contrariada, ou como você reage quando é contrariada aí nos momentos de ira? Bom, eu estou um pouquinho melhor. Depois de 30 semanas, com certeza melhorou muito. Porque eu acho que a gente começa a identificar esses gatilhos, né? Você começa a identificar que você está se irando. Então, respirar fundo, contar até 10, porque é um dia de cada vez. E uma coisa que eu acho muito interessante, a gente reconhecer o que nos faz mal. Eu sempre usei a frase, me fizeram isso, me magoaram. E aí depois você vê que muitas vezes você se deixa magoar. Aconteceu um fato interessante esses dias, até brinquei com o meu líder da célula, né? Porque a gente tem o mesmo perfil, assim. E aí ele brincou, e aí, Nádia, que vontade que a gente tem, né? Quando a pessoa ira a gente. Eu falei, sabe que eu estou melhorando? Esses dias aconteceu um fato de uma pessoa, de eu fazer uma brincadeira, a pessoa não gostou. E eu não sabia que ela não tinha gostado. E mandei uma mensagem para ela uns dias depois, nossa, sinto você tão triste. Ela falou, não gostei de uma coisa que você falou. Eu falei, eu? Aí na hora o Espírito Santo me mostrou o que era. Eu falei, foi isso, isso, isso. Ela falou, foi. Eu falei, me perdoa, não foi por mal, tal. É brincadeira mesmo. E aí ela tentou puxar mais assunto. Mas eu não gostei, não sei o que. Eu falei, estou te pedindo perdão de coração. E que bom que... Daí ela falou, tudo bem. Eu falei, que bom que tá tudo bem. Aí ficou aquilo na minha cabeça, que eu ia ter que me encontrar com essa pessoa, né? 2 dias depois. Aí a hora que eu a vi, assim, eu falei, abracei. Falei, vem cá. Vamos ficar bem, porque não é legal a gente ficar triste uma com a outra, tal. Você me perdoa mesmo? Tá, perdoei. E aí ficou tudo tranquilo, sabe? Então, se fosse no passado, a hora que ela tentou puxar assunto, eu já ia rebater. Não, mas eu não falei nada desse jeito, você que entendeu errado, que não sei o quê. Então, a gente começa a entender as coisas e acho que se respeitar um pouco mais o outro também. A ira, né, ela tenta nos levar para a justiça própria, né? Então, a gente está sempre procurando motivos para justificar o nosso estouro, aí, a nossa intolerância com alguma coisa, né? E, no meu caso, se tinha uma palavra que a minha esposa falava, ela também está assistindo, lógico, né? E ela falava assim, uma coisa que disparava o gatilho, não. Ela falava assim, você parece o seu pai. Meu amigo,
Ela falava essa frase assim, eu ia na lua e voltava, né? Só que aquela coisa, o meu perfil de irado nunca foi o perfil barraqueiro. Então eu não era aquele irado que partia para agressão, né? Mas é uma ira perigosa, tão perigosa quanto o barraqueiro. Acho que é até mais perigosa, porque o barraqueiro você já sabe que ele vai reagir de forma intempestiva, né? Então ele vai sofrer o ataque e ele vai apelar de cara, né? Não, eu internalizava aquilo. Então foram anos guardando, não só essa frase, mas outras situações que se passaram no casamento, que à frente eu falo um pouco mais, que ela conseguia apertar esse gatilho e ao invés de explodir, eu internalizava. Isso é um perigo. Bom, quanto que a ira é pecaminosa então? A ira passa a ser um pecado quando defende o ego e não simplesmente corrige a injustiça. Ataca alguém ao invés de atacar o erro da pessoa. E quando a ira alimenta a própria ira. Tem gente que usa a ira para poder, como combustível, para continuar as agressões, né? As agressões, ou a perseguição, ou o não perdão, né? Então acaba aqui alimentando essas circunstâncias. Normalmente quando atacamos ou queremos destruir alguém, é porque o ego foi ameaçado e o orgulho foi ferido. Quando nos sentimos atacados, existem duas respostas naturais: fugir ou atacar. A fuga baseia-se no medo e o ataque baseia-se na ira. Quando a ira se torna pecaminosa, queremos derrotar a outra pessoa. Podemos até entender que é um assunto de justiça, mas está embutido o desejo de provar que o nosso ponto de vista está certo, ou pior ainda, de ver a outra pessoa sofrer. O irado tem esse impulso também, né, de querer ver o outro sofrer a justiça, né, aquilo que ele acredita que é a justiça, né, pela aquela transgressão, ou por aquela ofensa, ou por algo que de repente nem é uma ofensa, mas que a gente que tem problema nessa área, quer ver a pessoa de alguma forma pagando pelo preço, né? É preciso discernir se o que nos incomoda reflete algo que Deus quer mudar em nós, ou se a fonte da dor começa no nosso exterior e precisa ser corrigida ou mudada. A fonte da dor para alguém ferido não é simplesmente a situação atual, mas experiências do passado que deixaram uma cicatriz aberta em certas áreas de sua vida. Situações do presente repetem simbolicamente situações traumáticas do passado, reforçando os sentimentos negativos vinculados a tais eventos. Mágoas nos deixam vulneráveis a perceber e experimentar a dor, mesmo em circunstâncias em que a outra pessoa não pretende nos magoar. Aí eu vou falar um pouco de mim, né? Como que eu percebi que eu tinha problema nessa área, né? Problemas profundos na área da ira, e como que eu reagia com as circunstâncias. Eu me casei, né, com a minha esposa muito jovem. Eu tinha cerca de 22 anos, um pouquinho mais, né? 22 anos e meio. Ela também era bem jovem. E nós nos conhecemos e nos casamos muito rápido. E em algum momento, durante o início do casamento ali, surgiu no meu coração a dúvida do sentimento que ela tinha por mim. E essa dúvida me fazia olhar para ela e acreditar que eu tinha tomado a decisão errada de se casar com ela, e que ela tinha de alguma forma, né, por se casar comigo sem me amar tanto, isso é o que eu acreditava que era a realidade, que ela de alguma forma tinha me prejudicado. Então eu fui alimentando durante muitos anos o sentimento de ira contra ela. Então tudo que era reação que ela tinha, eu maltratava, eu destratava ou eu humilhava. Esse dia eu estava até contando para ela, né, eu não cheguei a mostrar um vídeo que a gente tem gravado de muitos anos atrás, né, um casamento ali com 5 anos, onde eu tinha feito uma viagem para fora do Brasil, tinha trazido uma câmera digital, na época era coqueluche aquilo, né, ninguém tinha aqui, né, eu trouxe, era febre, né. E aí eu trouxe aquilo e ela foi mexer com a câmera, gravando para tirar uma foto minha do meu filho entrando em casa, e ela por engano, ela fez um vídeo. Ela me grava chegando assim e falando com ela, e eu do jeito que eu falo com ela a respeito do erro dela de não conseguir tirar uma foto e de gravar, eu senti vergonha assistindo. Eu tratava de forma muito assim intempestiva e humilhante, né? Ela até demorou muitos anos para reagir com isso. Então eu de alguma forma eu fui alimentando uns sentimentos que ela nem sabia que existiam, na verdade, né? E que foram alimentando a ira dentro de mim, foram trazendo para uma situação
de reagir, né, mal com ela o tempo todo. Mas aí, a gente vai para outra parte do nosso estudo que fala assim, por que e quando a ira surge? E eu queria envolver vocês de novo, né, e ajudar vocês nos ajudarem a lembrar, ou se lembrarem de situações onde a ira surgia, onde vocês se viam fora de controle, né? Aí conversar com a Nádia agora, porque, né, vamos dar honras, né, às irmãs, né? Olha, Edmilson, você falou a questão de casamento. Ao contrário de muitas pessoas, a pandemia ajudou muito o meu casamento. E o que eu percebi? A questão de conversa. Você falou que muitas coisas passavam dentro de você, a sua esposa não sabia. Durante esse período de pandemia, que eu e meu marido convivemos mais tempo, a gente se falou mais. Porque nos dias de hoje é tudo tão corrido, o meu trabalho é corrido, dele também. Às vezes você fala uma coisa, o outro está pensando outra, não respondeu, aí dá divergência de informações. E a gente discutia muito, quer dizer, mais eu, né? Que ele é mais tranquilo, né? E uma outra coisa, a questão de justiça. Isso aí é muito forte para mim, mas na verdade eu acabava fazendo justiçamento, né? Porque eu queria provar, queria ir até o fim. Então, assim, durante esse período de pandemia, a gente conversou mais, a gente começou a entender mais um ao outro, a gente começou a ter mais facilidade de entendimento mesmo, até de combinar mais as coisas. E aí, esses dias, ele voltou a trabalhar, a sair mais de casa. E aí já começou a dar umas divergências aí nas informações. Eu falei, ó, a gente está voltando àquilo que a gente era. Então, assim, no meu caso, quando eu falei justiçamento, se você falar que você vai fazer uma coisa, não fizer, eu vou cobrar, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que sempre me tirou do sério. E que eu estou procurando ficar mais leve, procurando a alma feminina, né? E tentar levar as coisas com mais leveza mesmo. Porque a gente, às vezes, pesa tanto a mão e acaba magoando quem a gente mais ama. No meu caso, ele e a minha filha. Né? Porque era o Beto colocar o pé em casa e eu vim com 300 mil reclamações. Geralmente são os mais próximos que sofrem mais, né? Eles conhecem detalhes de nós, né? Eles acabam sofrendo mais porque tem que interagir, né? E ali é onde a gente é mais autêntico, aí a ira acaba se manifestando de uma forma mais direta, né? As pessoas acabam, né, pagando mais o preço, né? Verdade. E você, meu querido Reginaldo? Eu identifiquei minha ira foi justamente no ano 2014, que nós passamos por um problema em casa de cirurgia do filho da minha esposa, meu enteado, e ele sofreu bastante com essa cirurgia e eu identificava assim que eu estava fazendo o máximo para ajudá-lo, mas a minha esposa ela não conseguia ver essa ajuda. Na verdade, eu olhava, achava que estava tudo bem, que tinha que passar por aquilo, né? E foi quando nós, depois, no final de tudo, né, de todo esse transtorno, de uma cirurgia muito grave para corrigir o maxilar, nós viemos para o CR em 2014, como eu comentei, buscando que o outro recebesse a cura, não saindo da negação, né? Eu, pelo menos da minha parte, não estava fazendo isso, tanto que eu dei testemunho de que tinha sido em vão, porque eu não tinha aprendido nada, eu vim aqui só para cumprir tabela, né? Era até angustiante vir, né? Mas depois isso desencadeou assim conversas com a minha esposa e comecei a identificar, né, que assim a coisa estava tão ruim que nós estávamos até em vias de um processo de separação, né? Então aquilo bateu muito forte em mim, né? E eu sou uma pessoa assim voltada muito para o trabalho, para a área profissional, então todas as coisas que acontecia no meu dia a dia, na área profissional, eu levava e às vezes acabava levando umas certas angústias minhas do trabalho para minha esposa e eu não percebia isso, né? E eu comecei
mirava bastante em relação, né, às pessoas que trabalhavam comigo. É uma coisa puxando a outra, assim. Depois, quando eu comecei a fazer o 30 semanas, depois, em 2017, que eu vim firme mesmo, né, por 30, eu passei a entender, né, como eu exigia das pessoas e como eu irava muito fácil com as pessoas, porque eu queria que as pessoas fizessem de acordo com como eu estava pensando, mesmo que eu não transmitisse para elas. Era pelo olhar, assim, para mim era tudo óbvio, né, ter que fazer aquilo. Era óbvio, por que não fez? É um negócio óbvio. Então, eu vivia em torno de mim mesmo, né? Cobrando as pessoas, e se não saísse do jeito ou no tempo que eu queria. E isso começou a transferir para dentro do relacionamento com a minha esposa, né? Mas, glória a Deus que, né, em 2017 eu vim para o 30 semanas e me aprofundei aqui nas decisões, né? E é isso, né? Foi muito bom, assim, sair da negação para a minha vida. Edmilson, Glória a Deus. eu posso só Pode fazer uma falar. colocação em cima do que ele falou sobre negação? Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? Porque a partir do momento que você assume, que você entende o que está acontecendo e passa isso para outras pessoas, elas também vão entender. Eu tenho a questão de TPM para ajudar. E aí, durante anos, eu não queria cuidar disso, não. Tipo, não, eu vou... Na época da TPM, eu vou me segurar. Só que eu não me segurava. Até o ponto que o meu médico falou, olha, seria bom tomar um remedinho, pra você ficar mais tranquila, né? E eu aceitei. Afinal de contas, Deus deixou os médicos aqui pra gente também. Então, quando está chegando, que eu vejo que eu já estou ficando lá, que é uma questão hormonal, né? Que já estou ficando mais nervosa, eu penso, não, eu já vou tomar meu remédio, vou ficar mais tranquila. E eu falo principalmente para os dois, falo, inclusive para minha filha, a mamãe está naquele jeito. Sabe aqueles dias que ela fica chata? Não é com você, é a mamãe que não está bem. Daí ela, tudo bem. E tu fala, se de repente sair alguma coisa aqui, um xingo, você sabe que não é com você. Então, assim, você externar também, eu acho que é bem importante para a pessoa saber o que está acontecendo com você, né? Aquela coisa de negação, eu não vou, não, tá tudo bem, eu não sou irado. A gente tem que assumir isso e poder passar para frente também, para até que as pessoas te ajudem. Elas te entendendo vão te ajudar também. Verdade. Eu posso Pode, só por dar um favor. adendo? Nós estamos aqui para expor mesmo essa situação, porque com certeza quem está assistindo está passando pelas mesmas lutas e precisa também pegar o caminho para vencer, né? Amém. Eu achei muito interessante, assim, porque meu filho, hoje ele não mora mais aqui no Brasil, mora na Alemanha, né? Mas ele morou um tempo comigo, né? Então a gente conversava, e às vezes eu, dentro da minha ira, eu perguntava para ele, falava, filho, o que você acha de tudo isso, né? Falava, pai, você não está errado, você só está errado do jeito que você fala. Você tem que falar em amor. Você tem que falar em amor, pai. Você não está errado. Só você tem que falar de uma outra forma, né? É que, assim, o jeito que você fala, a expressão que você faz, é, assim, totalmente errada. Não é o que você está falando, mas o jeito que você está falando e a expressão que você faz. Engraçado que a gente que vence a ira não percebe, né? Enquanto está nesse período de só reagir, né? A gente não percebe que está reagindo assim, né? As pessoas ao redor percebem. E você falando a respeito de trabalho, de uma interação com a família, vocês também falando, eu me lembrei aqui que a minha esposa, ela tinha que ela também vence a ira, tá? Então, pensa bem, né? Duas pessoas vencendo a ira no mesmo casamento, é um negócio um tanto que emocionante. E e ela falava para mim assim, ó, já faz alguns anos que eu sou líder no lugar onde eu trabalho, né? Líder de equipe. E ela falava assim para mim nos momentos de ira, assim, na hora de me confrontar, ela falava assim, lá no trabalho você é chefe, você é o cara lá, aqui não. Aqui você não vai dominar desse jeito, não. E isso me deixava assim, aí que eu subia nas tamancas mesmo. Mas, como eu falei, a minha ira era perigosa porque eu internalizava. Ficava muito bravo, mas internalizava. Às vezes ficava sem dormir. A minha ira é daquele tipo assim, a pessoa me falava uma coisa ou me fazia alguma coisa, na hora eu até segurava, né?
Mas aí, naquele momento mais inadvertido que você possa imaginar, eu lembrava daquilo e reagia emocionalmente como se tivesse acontecido naquele momento. Ou seja, é perigoso, né? É uma bomba relógio, na verdade. Uma hora vai explodir. Né? E aí vem, por que a ira? A gente já falou desse ponto, mas aí vem, ao presenciar a injustiça, você ou outra pessoa com quem se identifica é roubado de algum direito ou atacado injustamente, é uma forma da ira surgir. Ao sentir estresse, então o cansaço, ele pode trazer também manifestações de ira. E ao estar sob constante ataque, e aí Satanás se aproveita dessa nossa fragilidade, a nossa facilidade em encampar a ira e ataca. E aí nesses momentos ele nos faz perder a estribeira, e depois eu vou contar também de coisas que eu acabei fazendo por conta de reações de ira. Algumas observações importantes de situações que podem levar à ira são: quando alguém ameaça a nossa honra, a nossa hombridade, feminilidade, a nossa dignidade e nosso valor. Quando as pessoas agem contra nós, precisamos distinguir se estamos defendendo o nosso ego de forma doentia ou de forma saudável. Quando estamos feridos, nossa habilidade de discernir mentiras de Satanás diminui. Nossas emoções ficam vulneráveis e situações pequenas podem nos abalar e nos derrotar. Isso é uma outra coisa que acontecia. Aí a gente tinha algum conflito, eu irado, né? E eu irado, assim, graças a Deus que Deus me deu a vitória sobre isso, porque eu começava a falar coisas que eu não pensava, começava a sair ofensas de coisas que eu não pensava. E o que mais me irritava é que a minha esposa falava assim: você está falando isso aí, sempre pensou isso na verdade, isso é o que está dentro do seu coração, você sempre pensou isso. E não era nada disso, eu nervoso, esquece, a racionalidade já se foi. E aí com certeza Satanás aproveitava essa brecha para aproveitar o que eu tinha dito e usar setas contra ela, né, para que ela identificasse aquilo como algo realmente ofensivo e autêntico do meu coração, e não era, né? Então é um cuidado especial que a gente tem que ter, porque Satanás vai se aproveitar das brechas da ira para tentar nos derrubar e destruir nossos relacionamentos. Em Efésios 6,12, o apóstolo Paulo nos adverte que precisamos lembrar de que a nossa luta não é contra carne e sangue. Também não é sadio quando defendemos a causa de outros sem conhecer ao certo as razões e motivos daquele conflito. Lá em casa eu tenho exemplos de pessoas tipo assim, que entram naquela briga infinita com alguém só porque feriu alguém da família, mas não sabe qual que é a causa, não faz ideia do que é a discussão, mas entra até o fim. A pessoa que dá, como é que fala, um boi para entrar numa briga, né? E uma boiada para não sair da briga, né? Do conflito. Quais os resultados da ira não resolvida? A gente falou um pouco aqui já, né, de como reagir, mas um resultado evidente é a violência. Então é a manifestação mais óbvia da ira reprimida. Pode ser violência física, pode ser verbal ou interiorizada, que para mim é a mais perigosa, por incrível que pareça, né? Porque por mais que a ira leve as pessoas a cometer assassinatos, a pessoa descontrolada, né, cometer atos impensados, a interiorizada ela vai alimentando, né, ela vai juntando ira sobre ira, e ela se torna algo muito perigoso que pode levar a própria pessoa para outros graus de dificuldades emocionais. Controle rígido e perfeccionismo. Você acabou de falar que você queria controlar tudo, eu também. Então, seja bem-vindo ao mundo, né? Você que vence a ira, meu querido. A gente quer, de alguma forma, né, em alguns casos, controlar tudo ao nosso redor. Então, se não estiver tudo estritamente como nós programamos, não funciona, não serve. E aí quem está ao redor paga o preço. Outro é a amargura, que é o resultado inevitável de armazenar a ira. Esse foi o item que mais me pegou. A amargura torna-se uma raiz que contagia toda a nossa personalidade e contagia outras pessoas também. Podemos dizer que a amargura é como um câncer espiritual que nos mata diariamente. É ainda pior que o câncer, pois é contagiosa e infecta as pessoas mais próximas a nós. E a Nádia e o Reginaldo também falaram um pouco aqui da negação e repressão. A negação é uma forma de se autopreservar. Quando a gente nega, a gente fala assim: não tem esse problema, né? Eu não sofro com isso. Vocês podem falar o que vocês quiserem, tá? Não fiquem limitados a eu chamar, não, tá bom? Então é a negação. Não existe esse problema, então não preciso tratar. Não preciso interagir com isso porque não existe, né? É a pior forma da gente continuar sofrendo com a ira. E a depressão. A ira é uma das raízes da depressão, que se complica ainda mais se for reprimida. Aí queria que vocês respondessem também essa aqui rapidamente. Como vocês se sentiam após expressar a ira?
depois uma manifestação quando dava aquele, né? Né? Que o fogo pegava, né? A labareda subia forte, né? Como que a gente se sentia? Como você se sentia, Nádia? Você que está sorrindo. Ah, meu filho. Olha, eu já tentei terminar com o meu casamento várias vezes, somente na época da TPM, né? Depois eu não sabia nem o porquê que eu tinha brigado. E assim, dá muita vergonha, dá muita tristeza, porque você magoou pessoas que você ama, você fala coisas que não... Você está falando, você sabe que está errado, mas você não consegue se controlar. Então é muito triste a hora que o sangue esfria, você fala, aquilo ali eu não devia ter falado, eu não devia ter relembrado, eu não devia ter jogado na cara. Uma coisa que você colocou aí é a questão da depressão. Eu cheguei à Igreja da Cidade em 2010, onde eu fui curada de depressão através do Celebrando a Recuperação. Glória a Deus. E eu estava num trabalho onde eu sentia muita ira. Por quê? Nós éramos prestadores de serviços, daí era de um prestador de serviço de um banco. E um outro banco veio e comprou esse banco. Então, assim, aquele que foi comprado te pede para sair. E eu queria provar que eu era muito boa. Então, eu fazia cada vez mais para não ser mandada embora, porque eu achava que eu tinha que ficar até o resto da minha vida naquele emprego. Enfim, porque eu entrei lá quando a empresa era pequenininha e cresceu muito. E aí, assim, lá dentro eu ria, igual você falou, brincava, eu era supervisora, todo mundo me amava, eu cuidava da minha equipe. Chegava em casa, só o Beto sabia o que aguentava. Foi quando eu tive depressão, eu não aceitava, né? E ele falava, você não vai morrer de fome, você pode sair e tal. E depois que eu acabei saindo dessa empresa, tudo, eu fui ver o quanto eu me magoava. E eu jogava tudo em cima dele, porque era a pessoa que estava ali para me ouvir. Então, assim, eu poderia ter perdido meu casamento por conta disso, eu cheguei a perder cabelo, foi quando eu engordei muito, um dos motivos, né? Então, assim, eu acho também muita coisa que a gente tem que prestar atenção é como que você se alimenta espiritualmente. Eu lembro que teve uma época que eu assistia muita novela, sempre fui muito noveleira e tal. E aí, no meu noivado, teve um problema de traição, né? Então, eu ficava vendo novela, e aí quando eu via alguma coisa de traição, eu começava a mirar tanto, eu ia para cima dele. Ele falava, olha o que você está falando comigo, eu não fiz nada, estou quieto, né? Você vê um negócio na televisão e joga para cima de mim. Então, eu acho que assim, é um conjunto de coisas, né? Que depois eu olhava e falava assim, poxa, por que eu fui falar isso para ele? Né? O negócio já está tudo ajeitado, a gente já se resolveu. E eu estou voltando a lembrar dessas coisas, jogar na cara dele uma coisa que ele nem fez, uma coisa da novela que me fez pensar. Por quê? Porque entrava depressão, entrava tudo, porque eu não me sentia uma filha amada, eu me deixava ser magoada por aquele emprego, as coisas que aconteciam naquele emprego, e acabava maltratando a ele que me aguentava. Então, a vergonha, a tristeza é muito forte, depois que você vê que você magoou pessoas que não mereciam ser magoadas. E a gente se magoa também, né? E é difícil a gente se perdoar também. Como você se sentia aí quando expressava a sua ira? Eu magoei, hoje eu enxergo bem isso, eu magoei bastante a minha esposa com esses meus momentos de ira. Eles eram tão fortes assim que a gente ficava, às vezes, semanas sem se falar, né? Então, ficava cada um no seu canto, isolado, né? E o que foi comentado aqui, na verdade, depois de um tempo, não lembrava nem por que tinha iniciado isso, né? E acabava voltando a se falar assim, né? Mas eu percebia que não estava resolvido. Não tinha nada resolvido. Simplesmente voltava porque tinha que voltar por esquecimento, mas não tinha dado solução para aquilo. Tanto que nós vivemos uma fase que, assim, minha esposa pensava em se separar de mim e eu pensava em me separar dela, por essas situações. Eu pensava não porque eu não gostava dela, eu falava, eu não consigo fazer ela feliz, né? Ela não está sendo feliz comigo, então eu pensava assim, é o único caminho. Mas vinha também o pensamento, né, como cristão. Aí eu comecei a perceber que tudo isso desencadeava uma forma de vida
como cristão, que eu não deveria viver. Minha velha natureza estava sempre sobressaindo, né? E quando eu busquei em 2017 o 30 semanas, as coisas começaram a mudar. Em cima do quê? Das decisões. Tanto que hoje nós estamos aqui, glória a Deus, compartilhando, né? Passamos por todas as decisões, né? Eu passei também por todas as decisões. Então é muito interessante. Deus traz muito a minha memória, que nem hoje, peguei um caos no trânsito e assim, o trânsito também é um gatilho, era um gatilho para mim, né? Ficar no trânsito. Às vezes eu ficava muito irritado, eu achava que todo mundo estava me atrapalhando no trânsito. E hoje, vindo para cá, todo o trânsito, eu coloquei em oração para chegar no tempo aqui, para que não houvesse, não atrapalhasse, né? Orei para estar aqui, para que Deus usasse minha boca para estar compartilhando todo esse processo de cura. É um processo, né? O 30 semanas, mas regado à palavra de Deus, né? Então isso é gratificante, assim, e eu creio, né, que esse processo de mudança que está acontecendo comigo, né, está atingindo não só minha esposa, mas as pessoas que convivem comigo, né? E não só ela eu fiz sofrer, fiz várias pessoas sofrerem ao meu redor, né? Cunhado, cunhada, né? Então hoje, não que eu não tenha aflições, que Deus fala que eu vou ter as aflições do mundo, mas eu aprendi, né, através da palavra, é o que vem sempre na minha memória, as palavras de Deus, e eu vou vencendo um dia de cada vez. Amém, amém. No meu caso, né, a minha ira, e aí, isso que eu deixei para falar um pouco para frente, é justamente isso. Como eu reprimia, né, esses sentimentos então, que eu tinha com relação a tudo que aconteceu desde o início do meu casamento, né, com a minha esposa, e vários conflitos, a gente não se conhecia tão bem para poder se casar. Tudo isso foi sendo concentrado ao longo do tempo e o problema de não tratar isso é que virou raiz de amargura mesmo. Então eu fui guardando tanto sentimento ruim em relação a ela, né, que aí a gente começou a ter problemas no relacionamento, na vida sexual, na vida financeira, na vida familiar, né? Só que quem olhava de fora achava que a gente era um casal perfeito. Então as pessoas olhavam e idealizavam um casal que não tinha problema. E era o contrário, na verdade, a gente estava cheio de problemas, né? E aí esse sentimento que eu fui alimentando ao longo do tempo, né, além das manifestações de ira, de humilhação que eu causava a ela, né, e também já nessa época também ao meu filho, me fizeram chegar no adultério, né? Então o grau de destruição que uma ira não tratada pode levar a pessoa, lógico, né, que existem outras coisas aí que estão ligadas a essa amargura, que também era a rejeição que eu sentia, a necessidade de autoaceitação, mas me levou para esse grau de destruição. E nosso casamento não acabou porque a gente conheceu a igreja da cidade e o 30 semanas, porque se não fosse isso, a gente não tinha qualquer chance de estar hoje aqui falando a respeito desse tema, porque só tratando realmente as raízes dos problemas, né? Vocês têm ideia, na minha casa nós somos 2 codependentes impositivos, vencemos nessa área, os 2 na ira. Ela disse que não venceu ainda, porque ela não está aqui comigo Casal hoje. lindo. Ela disse que não venceu ainda. E aí rejeição também, né? Ai, Deus. E temos em comum. Então era bem difícil, né, tudo isso, e a gente acabou vivendo consequências muito difíceis, né? E é lógico que tudo isso depois trouxe o quê? Muita vergonha, muita consequência ruim. A minha família, quando teve acesso a essa história, né, lógico, a gente foi julgado no extremo, a gente foi de alguma forma, em algum momento também, separado, né, por conta dessas marcas que a gente traz. E então o caminho correto aí é tratar para não ter que lidar com a vergonha das consequências sempre, né? Como agir quando estiver irado, né? Em primeiro lugar, entenda a sua ira. Salmo 139, 23 e 24 fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Peça a Deus para te mostrar o que há de errado. Sempre haverá situações que podem te levar a perder o controle. Mas é importante saber por que estamos sentindo o que estamos sentindo e quando somos contrariados.
No ponto 2, expresse verbalmente em amor a sua ira. Chegou um tempo no nosso casamento, né, que minha esposa, ela explodiu. Então, acho que para 2007, 2008 ali, a mulher que era assim, por um tempo, anulativa, passou a falar todas as verdades que ela achava que tinha que falar na minha cara, né? Então, imagina, né? Eu não sou pequeno, gente, eu não sou nenhum gigante, mas não sou pequeno, tenho 1,85 m de altura. Ela é bem mais baixa que eu. Imagina, né, uma mulherzinha, né, mais baixa assim, e me enfrentando, né, falando verdades. Aí a ira ia no teto, né? E aí, em algum momento, a gente aprendeu assim que precisava falar a verdade. Aí ela trazia algumas verdades para mim assim que eram cortantes, né? Só que aqui a gente aprendeu que precisava falar a verdade em amor. Então a verdade precisa ser falada, mas a verdade que machuca precisa ser tratada para ser dita. As pessoas não estão preparadas para ouvir muitas vezes uma verdade que é chocante. Então precisa orar mesmo intencionalmente para que a verdade seja trazida à tona, né? Então, livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Está em Efésios 4, 31 a 32. Precisamos reconhecer nossas emoções e nos responsabilizar por elas. Não acuse, confesse. Acho que a Nádia falou um pouco disso, né? Realmente se autoconhecer, né? Entender o que está acontecendo, entender que as pessoas ao redor não sabem o que está se passando dentro da gente, né, Nádia? O Zé Roberto não fazia ideia do que estava acontecendo, né? E a Nádia estava por dentro, estava um vulcão e ele não fazia ideia. E ele falava, ele falou, mas para mim está tudo bem. Deu, como assim está tudo bem? Porque para mim não estava, mas para ele estava. Então, a gente essa é a questão, a gente não faz ideia, né? A gente está ali reagindo, a pessoa que está próxima da gente não faz ideia e a gente vai só devolvendo, né? Parece um transformador de energia, né? Recebe uma energia negativa e vai entregando mais, né? Agora, Edmilson, uma coisa que eu acho assim, tão triste, o tempo que a gente perde, igual, né, o Reginaldo falou, ficava semanas sem falar, eu já passei por isso também, o tempo que você perde no seu casamento, quanta coisa ruim você traz. Eu lembro que ele muitas vezes falava, eu demoro para chegar em casa porque eu não sou feliz aqui. Isso me magoava tanto, e eu pensava, amanhã eu vou fazer diferente. Só que a hora que ele colocava o pé em casa, eu tratava mal de novo. Porque muitas coisas que eu não entendia sobre mim, por que estava me deixando irada, entristecida, eu queria que ele resolvesse. E quem resolve é o pai, né? E hoje eu vejo assim, a gente conseguindo se falar mais, resolve tudo mais rapidinho, sabe? Não perde tanto tempo. Está casado, quer ser feliz, a atmosfera muda, né? O sorriso volta. É uma das orações que eu mais faço para Deus, para que as gargalhadas em casa sejam cada vez maiores, que seja um ambiente leve, que eu abra minha boca para abençoar. Então é muito interessante o que o 30 Semanas mostra para a gente, né? Eu sou uma pessoa assim que eu tenho muito amor por esse ministério, que é abençoador. Amém. Demais. Amém. Amém. Demais. Eu tenho até que me segurar hoje, né, daquele cara que trazia um ambiente pesado para dentro de casa, tem que me segurar, porque minha esposa fala às vezes que eu sou muito palhaço, né? Então daquele extremo que eu ia, que era, né, irado, e aquele ambiente assim de muita repreensão, controle, né, que eu trazia para cima dela, hoje tem que me segurar, porque eu fico fazendo imitações, eu fico fazendo gracinha, palhaçada, aí eu não consigo, por exemplo, ficar quieto, eu tenho que ficar fazendo barulho. Então eu também sou músico, né? Então a gente vai ali, pega um instrumento, toca, aí para de tocar o instrumento, imita um instrumento e fica, né? Aí ela fala, tá bom, outros. chega. Ela fala, chega. Aí ele fica tranquilo e ir os outros. Os outros que ficam irados comigo. Bom, então gente, se houve acusações, se você machucou alguém, se tem que mudar alguma coisa, né? Procurar começar a assumir essas coisas e se posicionar, né, perante as pessoas e realmente falar essa verdade em amor, né? Fazer as confissões, né? Se acusou alguém, confesse. Se machucou alguém, né? Ou se sentiu machucado, diga para a pessoa, eu me senti machucado, né? Se algo está te preocupando, algo está te oprimindo dentro do coração, chegue e expresse para as pessoas, para que as pessoas não tenham que adivinhar o que está acontecendo, porque as pessoas não vão saber por si só, né? Verbalize, traga à luz aquilo que está escondido, né? Para facilitar, para a sua ira não precisar se manifestar. E no ponto 3, resolva a sua ira. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê.
Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Quando a ira é egocêntrica e quer defender ou exaltar a nós mesmos, precisamos nos arrepender. Se deixarmos a ira persistir através de dias, semanas, meses ou anos, interessante que fala de mim aqui, né? Anos lidando com uma ira guardada, isso vai dar um mau resultado. Não adianta, querido, não se vanglorie, né? Tem muita gente que é assim, né? Eu sou a pessoa irada, em vez de reconhecer, não, eu tenho um problema com ira. A pessoa, não, eu não levo desaforo para casa, eu não engulo sapo, não. Acha bonito. Acha bonito, exatamente, Nádia. Acha bonito, né, Reginaldo? Eu já falei muito isso. Eu isso. não levo desaforo para casa. Comigo não tem desaforo, né, Reginaldo? Acaba até se orgulhando, né, da ira. Exatamente, né? E quando é o contrário, né? Não é um motivo de alegria, é o contrário, vai levar a gente a pecar. Então, se deixarmos a ira persistir através dos dias, semanas ou meses ou anos, ela se torna pecaminosa, estabelecendo uma raiz de amargura em nós, que se estende muitas vezes inconscientemente a Deus, trazendo distanciamento, isolamento e aflição. Até de Deus a gente se isola se deixar a ira ficar criando raízes no coração. Até porque quem fica muito irado acaba não perdoando fica distante do Pai. Distante do Pai se sente órfão e vai ficar vivendo nesse ciclo vicioso da ira, né? Creia que Deus tem o controle de tudo. Em Romanos 8:28 fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso é de grande importância, especialmente quando outras pessoas fizeram algo que nos ofendeu diretamente. Deus é soberano e tem total controle sobre todas as circunstâncias e pessoas que cruzam nosso caminho. Nada acontece conosco sem que Ele permita. Deus é bom, faz coisas boas e usa tudo em nossas vidas para o nosso bem e para o bem daqueles que estão ao nosso redor. Reflita nessa verdade, até que ela penetre em sua mente e coração e influencie na forma como você reage diante daqueles que o machucam. Eu me lembrei aqui, né, daquele filme, volta e meia eu cito isso, aquele filme Todo Poderoso, quando a moça, ela acho que é o 2, quando a moça ela sai de casa, ela deixa o marido ele tinha que se transformar em Noé. Vocês assistiram esse filme? Ele tinha que se transformar em Noé e ele briga primeiro com isso, com Deus, não quer de jeito nenhum, mas Deus consegue encaminhá-lo para ele começar a virar Noé, e a mulher não entende nada, né? Imagina, dentro de casa, né? Ele tinha um belo trabalho, ele era deputado, né? Ele tinha uma bela função, ele ganhava muito bem, tinha um belo carro, e ele começa a deixar tudo e começa a construir um barco, né? E a mulher fica irada, ela não entende o que está acontecendo, ele começa a ficar barbudo, começa a andar com as roupas do tempo lá do Velho Testamento, e ela sai de casa em um dado momento, né? No que ela foge de casa, ela está num lanchonete de estrada assim, e ela encontra, né? Ela não sabe, ela encontra Deus na lanchonete. E ela está assim, super triste com o marido e tal, e Deus encosta perto dela ali com o lanche, ele traz o lanche para ela, muito legal, né? A dinâmica do filme. E no que ele traz o lanche, ela está triste, ele pergunta: o que foi, filha? Ela começa a contar e fala que ela não estava tendo paciência para lidar com o marido. Ele fala assim: filha, se você pedir paciência para Deus, você acha que Deus vai te dar paciência ou a oportunidade de ser paciente, né? Aí ela reflete e fala: realmente, vai me dar a oportunidade de ser paciente. Aquilo mexe tão forte com ela, aquele pensamento, poucas palavras que Deus falou com ela ali, que ela volta para casa, e aí vai construir a arca com ele. E aí ele, né, o filme continua com eles sendo bem assim, felizes naquilo que eles tinham que fazer. Então é isso, a ira, muitas vezes, né, a gente quer pedir para Deus: nossa, Deus não me permite, me ajuda nessa ira, né? Querido, vão surgir mais oportunidades para você lidar com ela, e para aí manifestar a misericórdia, a compaixão, a graça, né? Mostrar que você está evoluindo, está avançando. Então não pense que vão sumir as oportunidades, né? Como o Reginaldo falou aqui, vai continuar, a gente vai ter aflição nesse mundo. Então as circunstâncias vão acontecer, onde a sua ira vai tender a se manifestar. Simplesmente dependa de Deus nessa hora. Conclusão: a ira precisa ser entendida, expressada e resolvida. Se diariamente estiver atento e não deixar o sol se pôr sobre a ira, terá menos problemas nessa área. Não podemos controlar como outras pessoas vão responder, mas podemos cuidar do que deve ser mudado em nós. Superar um temperamento explosivo não vai acontecer da noite para o dia.
No entanto, por meio de orações, estudos bíblicos, momentos como partilhas e da dependência do Espírito Santo de Deus, a cada momento teremos a vitória. Assim como nós deixamos que a ira fizesse parte de nossas vidas, através da prática habitual, também precisamos responder de forma correta até que se torne um novo hábito que substitui velhas práticas. Então a verdade é assim, nós estamos aqui, né, a Nádia e o Reginaldo lideram um grupo de ira durante o nosso ministério, né, no ministério regular, durante o ciclo normal, né? Mas, gente, eles não são super-homem e super-mulher, né? A gente está todo dia vencendo, um dia de cada vez, né, Reginaldo? Não é verdade? Sempre um dia de cada vez. Um dia de cada vez, não tem, né, Nádia? É um dia de cada vez e lidando com isso todos os dias e sendo aperfeiçoado, né? Verdade. Para a gente fixar na mente realidade, a ira por si só não é um pecado, mas alimentar a ira e não tratar nos leva a pecar. Existe a ira santa e a ira pecaminosa, e é preciso identificar a sua raiz. Lembrando sempre, né, ire-se com situações e não deixe a ira se manifestar contra pessoas, porque vai nos levar a pecar contra elas. As consequências, a ira pode nos levar a cometer atos impensados, danosos e prejudiciais que muitas vezes podem ser irreversíveis. E decisão, entregue qualquer sentimento de ira ou amargura ao Senhor, para que Ele realmente seja o justo juiz em sua vida. Seja paciente e decida sempre estabelecer a paz por onde for. Eu lembrei de uma cena de outro filme, que é a cabana, né? Onde o rapaz ele é levado para dentro da caverna para julgar, né? Ele tinha uma situação onde ele se sentia irado com Deus, e ele vai e não perdoa Deus de forma nenhuma por conta daquilo que ele tinha sentido, né? Que ele tinha perdido a filha. E aí Deus leva ele para uma situação onde ele é obrigado a julgar entre os dois filhos. Aí quando ele se viu no lugar de juiz e o peso que aquilo tinha, ele tomou decisões que realmente colocaram Deus no seu devido lugar, né? Então nós, como pessoas que vencem a ira, temos que aprender a não tomar o lugar do juiz, a deixar Deus fazer o julgamento, porque é a forma mais segura, né, da gente reagir com as situações, né? E os atos impensados que elas nos levam a cometer, né, podem trazer consequências irreversíveis, como disse aqui no estudo, né? Eu hoje vivo um casamento recuperado. No meu caso chegou a acontecer tudo isso que eu falei, né? O adultério, eu adulterei, a minha esposa depois de um tempo adulterou também. Então, nosso casamento tinha tudo para não existir mais. Porque pense em todo tipo de manifestação de ira que pode ocorrer, porque chegou um dado momento onde esse grau de destruição nos levou para agressão física, sim, para delegacia, então para o adultério de forma sintomática, né? Então a gente foi cometendo coisas que hoje a gente se envergonha, né, daquilo que aconteceu. Mas Deus é tão lindo e tão bom que toda essa ira concentrada hoje se tornou nosso maior testemunho. Então a gente hoje é levado a cuidar de casais, né, ajudar casais. Então a gente hoje é incentivado a ajudar pessoas a trilhar esse caminho de recuperação, de reconstrução, né? E que assim seja na vida de cada um aí que vence a ira, em nome de Jesus. Aqui tem uma pergunta interessante. Você tem expressado a sua ira com frequência? Então faça um autoexame aí. Como é que é para você, Reginaldo? Tem expressado a sua ira com frequência ainda? Não que eu tenha deixado de me irar, mas expressado a ira com frequência, não. Eu hoje, né, através de todo esse processo do 30 semanas, meditando na palavra, eu venci várias barreiras, né? Mesmo dentro da minha área profissional, ocorrem coisas no dia a dia que, se fosse antigamente, todo dia eu estava irado, mas hoje não. Ocorrem adversidades, mas eu creio sempre Deus no controle a todo tempo na minha vida. Eu busco hoje me colocar no centro da vontade de Deus. E assim, um dos caminhos que eu encontrei buscar esse centro da vontade de Deus foi através do 30 semanas. Dentro do processo, através do meu confidente, dos confidentes que eu passei, um ambiente seguro aqui. Cito a palavra, vou citar duas palavras, Mateus 6,33, que é buscar em primeiro lugar
o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Aí viver essa palavra, né? Porque não procurar resolver tudo na força do braço, como diz sempre nosso pastor Fabiano, né? Buscar em Deus. E também aqui o que nós praticamos, né? Em Tiago 5,16, orar um pelos outros. E assim, eu tenho um testemunho perante isso em relação à oração. Eu não conseguia orar com a minha esposa. Eu ficava irritado do jeito que ela orava. Né? Porque ela é detalhista, assim, ela vai assim, ela fala até o nome da loja onde ela foi, o corredor que ela estava, e eu ficava irado. É só na sua casa isso. Eu ficava irado com essa situação. Hoje não. Em meio a toda essa diversidade nesse ano de pandemia, nós estamos orando com 180 nações no Night 7,14, que é a segunda crônica 7,14, mas buscando não só a nossa segurança, orando pelo mundo, né? E orando em concordância, ela dentro dos detalhes dela e assim a gente ali em concordância. Então eu tenho vencido, né? Não tenho eclodido assim, não ocorre mais situações de eu ficar transtornado mais, né? A ira vem e a primeira coisa que vem na minha mente é a palavra, irás, mas não pequeis, como o irmão citou o versículo aí. E é dessa forma que eu tenho buscado mesmo, estar no centro da vontade de Deus, né? Para mim e para todos, né, que me cercam. Amém. Nádia, você em 30 segundos, Nádia. 30 segundos para poder você falar como é que você se sente aí, né, como você tem, se você tem expressado a sua ira com frequência ou não. Como o irmão falou, a gente não deixa de se irar, porém, eu acho que hoje eu consigo trabalhar melhor isso, né, respirar mais fundo, esperar um pouquinho mais para você falar, né, e pensar na forma que você vai falar mesmo. Acho que externar o que você está sentindo. Rapidamente, a minha filha ela vai fazer 7 anos amanhã, e há uns 2 anos atrás eu estava dando chilique lá em casa um dia com o Beto, e aí ela pegou a gente na mesa, ela olhou para mim e falou assim: mamãe, todo mundo faz coisa errada, perdoa o papai. Então assim, gente, a chave de tudo é o perdão, Glória a Deus, né? E às vezes a criança falando isso pra gente está ensinando muito. Então acho que a questão de perdoar, você externar o que tem que ser externado de uma forma com amor, como você mesmo colocou, é a chave para tudo mesmo. Então acho que hoje eu estou bem melhor. Hoje o Beto fala: nossa, você está tão mais calma, está tudo mais tranquilo. Então acho que está dando certo. Está fazendo efeito. Queridos, então o caminho para a gente fazer isso, encerrando aqui, é entregar nosso caminho a Deus. Se você gostaria de fazer isso, né, nesse tempo, entregar o seu caminho ao Senhor, né? Queria que você nesse momento fizesse uma oração comigo, né, para que Ele então tomasse conta de todas essas circunstâncias nas nossas vidas, na sua vida, para que então trate definitivamente essa ira e consiga te ajudar a encontrar o caminho seguro, né, para pegar nas mãos de Deus e entender que não adianta, né, viver alimentando sentimentos que nos levam para a destruição. Deus, Ele vai construir algo novo no seu coração através da limpeza dele internamente, e que isso seja uma realidade. Venha por 30 semanas participar conosco, nesse período de férias. No começo do ano temos o ciclo regular. Nesse tempo aqui também nós temos na igreja aqui um ministério que é braço do 30 semanas, que é o Ministério Ombro Amigo. Acontece aqui todas as segundas-feiras e quartas-feiras, às 19 horas. Você pode vir participar conosco. Vão ter voluntários aqui que vão te ouvir, somente para você vir aqui e desabafar. Querido, com certeza, aquele que vence a ira precisa falar com alguém, precisa ter alguém para poder desabafar.